Bem-vindos ao Voz da Distonia. Eu me chamo Kedna Souza. Voz da Distonia é o podcast que criamos para dar voz à história, informações e avanços relacionados à distonia e qualidade de vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre a distonia em crianças e adolescentes. Nossa convidada especial é a doutora Patrícia Muller, neuropediatra com vasta experiência no acompanhamento de crianças com distúrbio dos movimentos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Kedna. Eu estou muito feliz por estar aqui com você. É uma honra. Doutora Patrícia, fala um pouco sobre como foi sua trajetória na medicina, o que te fez, te encantou pela medicina, o que te levou a se especializar em neuropediatria? Eu não quis ser médica sempre. Inclusive comecei uma outra faculdade e aí estava um pouco insatisfeita depois de 2 anos de curso, fui fazer trabalho voluntário no hospital e foi aí que fui parar na medicina, aí que mudei de curso. E aí, lá na faculdade ainda, eu falo que eu escolhi a neuro, mas foi a pediatria que me escolheu. Eu gostava muito da neuro pela matéria, afinidade com os professores na época, mas comecei a fazer os estágios, né, com crianças, e aí, enfim, aí foi uma coisa meio emocional mesmo, meio de paixão. Se apaixonou. Com as crianças. Então eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com neurologia, e depois eu percebi que eu gostava muito de lidar com crianças e que, sabe, tem gente que fala assim, nossa, eu não consigo lidar com criança, a criança tá chorando, tá sofrendo, não consigo lidar com isso. E tem gente que tem dificuldade e tem gente que quer fazer alguma coisa quando vê essa situação, né? Sim, quer agir. Quer agir. É o seu caso. E aí eu acho que a gente, hoje, né, revisando isso daí, acho que foi mais por esse lado. Então, na faculdade já sabia o que eu ia fazer, e aí logo emendei, fiz pediatria, depois fiz neuropediatria, fui para São Paulo, voltei para Brasília. E depois já, no finalzinho da neuropediatria, na verdade, a gente sempre vê esses pacientes, né, com lesões neurológicas, e eu ficava um pouco incomodada pela dificuldade de cuidado, pelos pais falando que se sentiam abandonados, pelos profissionais falando que era muito difícil, que não tinha o que fazer, e, bom, a minha irmã fala que eu gosto muito de desafios, então hoje é essa explicação que eu achei, pegar uma área que talvez poucas pessoas não tenham encarado ainda, então, felizmente, hoje a gente tem uma rede, mas de fato é pouca gente, então eu me encantei, acho que por causa disso também. Pelo amor, foi pelo amor. É muito interessante a sua fala, porque você foi se apaixonando ao longo do processo. E entendendo as dificuldades das famílias dentro de todo o cenário e vendo o que você queria seguir. É muito bacana. E aí, já dentro, né, a parte do distúrbio de movimento é uma sub-área. A gente tem muita coisa na neuropediatria, né, de comportamento, epilepsia, muitos desafios. Mas hoje, assim, a gente consegue oferecer muito recurso, melhor de qualidade de vida, mas é como se a gente ainda tivesse um pouco travado nas pessoas que sentem dor, nas pessoas que uma hora tá bem, mas depois fica não tão bem, né? Então, assim, a gente avança, mas parece que tem um pezinho lá atrás. Por que a gente não tá, no meu caso, né, olhando para essas crianças que os pais falam, não, mas ele tá com dor. E, né, tá piorando, deixando de fazer tal coisa, segurava uma coisa com a mãozinha, agora não tá segurando. Então, essa coisa física, né, do conforto, né? Então, ao longo do tempo, eu acho que isso é uma lacuna, né? A gente está usando remédio caro, a gente está fazendo cirurgia cara, mas a criança não está conseguindo sentar na cadeirinha de alimentação, né? Então, assim, voltar um pouco para o dia a dia, para a gente conseguir, de fato, atingir os nossos objetivos e escutar, né? Escutar isso que as famílias estão falando, né? Tá piorando, isso aqui tá incomodando, tá doendo, né? Então, eu acho que aí foi
tentando melhorar essa parte que eu acabei indo parar no distúrbio de movimento. Que bacana. Adorei ouvir sua história. Quando começou a atender casos de distonia em sua prática? Nossa, sempre. Só que eu não sabia o que era. Sempre, eu acho, assim, olhando para trás, né? A gente sempre vê, né, crianças com excesso de contração muscular, com posturas desconfortáveis. Mas hoje eu sei o nome disso, eu sei separar algumas coisas e né, a gente tem mais de um jeito de excesso de contração muscular, espasticidade, distonia, coreia, enfim, várias outras coisas. Mas hoje, olhando lá para trás, a gente sempre viu. Agora a gente está identificando um pouco mais, colocando nome, tentando melhorar o tratamento. Esse aqui está tratado, mas a distonia não está, por isso que não está melhorando, né? E as pessoas, os outros médicos os estudantes que passam assim, que trabalham comigo, eles falam, nossa, a gente vê distonia em todo lugar, a gente só não sabia o que era. Tem algo bem interessante que sempre lembro quando me falo sobre distonia e nos últimos tempos vem voltando, pegando bastante. A gente sempre fala sobre distonia em adulto, é o que mais se fala. Apesar que a distonia não é muito conhecida, mas nos últimos anos o que mais se fala é em distonia em adulto. E a gente não se fala muito em distonia em criança. E a gente não havia entendido ainda a importância de se falar nisso, porque é ali que começa o diagnóstico precoce. Que é aquele entendimento ali, porque de fato é uma criança, não sabe ainda explicar necessariamente o que está sentindo para os pais também não, a maioria também não sabem ainda como identificar que a criança está sentindo, que aquilo é um movimento, é um distúrbio de movimento para levar. Por isso a importância da sua participação nesse episódio de hoje. Fala um pouco também sobre o que é distonia e como ela se manifesta em crianças. Ótimo, né? Então, super importante, vamos conceituar a distonia. Distonia é um movimento involuntário, né? Causado por alterações no circuito cerebral, né? A gente tem uma série de movimentos involuntários, assim, muitos mesmo. E, no caso da distonia, você tem um excesso de movimento, quer dizer, eu falo com os pais assim, o cérebro dele tá mandando fazer isso, mas, na verdade, o que ele executa é isso e mais outros sete movimentos, né? Então, assim, tem como se outras ordens parasitassem aquela execução da contração muscular. Então, ele planejou um movimento, mas fez outros. Isso são os movimentos involuntários que têm excesso de movimento, que a gente chama de hipercinéticos. O campo do distúrbio de movimento é vasto e é relativamente novo, né? É uma das grandes fronteiras da ciência. O maior marco dele na parte de adulto, como em criança a gente não tem tanta coisa assim, especialmente no Brasil, a gente acaba quase que invariavelmente tendo muito contato com a neuropediatria, a neurologia do movimento em adulto. E o protótipo dessa área é o Parkinson, a doença de Parkinson, que é uma doença caracterizada pela diminuição de movimento. A gente tem isso em criança também. Mas a gente está falando de condições que também fazem parte desse grupo de manifestações, mas elas são diferentes. Elas têm, ao contrário, é excesso de movimento, né? E aí você tem movimentos excessivos, você tem posturas incômodas e não planejadas, você tem tremores, né? E todas as consequências disso, que principalmente dor, dificuldade de função de executar uma atividade que você está planejando, e até, né, com o passar do tempo, e isso ficando muito permanente, você tem uma limitação da mobilidade daquela região do corpo, inclusive com possibilidade de deformidade. Isso aí, assim, se você estiver falando de um quadro que acomete uma boa parte do corpo, ainda evolui muito mais a ponto de representar um gasto calórico importante, porque a gente está falando de contração muscular, né? Sim. Então, é muita caloria que gasta. Então, normalmente crianças, é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? São crianças que têm dificuldade de ganhar peso, emagrecido.
Às vezes, dependendo do lugar da distonia, você prejudica, né? Falar, engolir, proteger aqui o pulmão na hora de manejar as secreções e as comidas. Dificuldade de postura, o sono, nossa, o sono demais, né? Quem tem distonia sabe que o sono é super importante. A distonia, caracteristicamente, ela alivia com sono. Assim, casos muito graves, às vezes a gente pode estar falando de exceção, mas normalmente, quando a pessoa finalmente dorme, relaxa, tá? E todo mundo, durante o sono, tem microdespertares, isso é normal, isso é fisiológico, a gente já desperta e já vira pro lado e nem percebe que despertou. Na distonia, se a gente não tá tratando, né, não está conseguindo o tratamento adequado no período noturno, esse micro despertar às vezes é responsável por uma liberação do músculo, né? Então, em vez da pessoa simplesmente virar para o lado, a perna dela vai e faz isso aqui. Aí o que era para ter sido só uma coisa que não é nem chegar à consciência, vira um despertar já com uma descarga de adrenalina, então o sono é fragmentado. Sim. Né? Então a distonia tem isso também de ser aliviada no sono e de representar um grande prejuízo de qualidade de vida por causa disso, né? De fragmentar o sono. E ela também tem muito a ver com o equilíbrio do corpo, vamos colocar assim. A distonia não é causada por emoções, mas ela é influenciada por elas. Não é causada por uma situação, né? Assim, a gente vê que a distonia piora quando tem febre, quando tem tá gripado, tá com algum desequilíbrio no corpo, tá doente, quando tá estressado, quando tá feliz. Sim. Né? Quando é muito sensível a mudanças no tratamento, né? Então a distonia tem esse caráter muito variável. De novo, não é causada por emoções ou outras descompensações, mas está associada a ela. Como uma alergia, uma gastrite, a gente sabe que a alergia não é causada por estresse, mas se você estiver estressado, a alergia vai ser pior, ou a gastrite vai ser pior, né? E aqui é a mesma coisa. Então a distonia ela é influenciada por esses outros fatores, então na maioria das pessoas ela uma hora vai estar presente e outra não vai estar. E isso tem uma grande dificuldade que aí é das pessoas entenderem o impacto que isso tem na pessoa. Eu tô aqui falando de diminuição de peso, de dor, de deformidade, mas tô olhando para ele, não tem nada agora, né? Sim. Isso é um problema e o outro é coisa da sua cabeça. É o que mais se ouve. Não preciso nem te dizer. Isso, né? Quem convive com distonia fala muito sobre isso. A gente que convive com distonia, que troca com outros pacientes de distonia, o que mais a gente ouve é a questão desses tipos de julgamentos. Mas você não tem nada. Mas é coisa da sua cabeça. Isso. E, na verdade, quando você aprofunda, é porque, de fato, são pessoas com até o mesmo um pouco de diagnósticos variados, né? Mas são seres únicos que vão ali despertando até os movimentos de acordo com as situações, com a forma de como lida, como está o andamento desse paciente. Ele está fazendo todo o tratamento multidisciplinar, então é algo que acaba ouvindo julgamentos praticamente sem entender, por isso nós estamos aqui para disseminar essa informação, para que as pessoas possam entender o que é distonia, o entendimento da importância do diagnóstico precoce, principalmente em crianças que eu falo assim, olha, me dói muito ver um paciente com distonia, mas me dói muito ver uma criança com distonia, porque eu sei, eu entendo como é que é a criança que não consegue se expressar de uma forma mais esclarecedora para que o adulto possa entender, para que possa levar para o médico. Então, a dificuldade é um pouco maior. Por falar em dificuldade em diagnóstico precoce, quais são os maiores desafios? Deixa eu só continuar, que eu queria explicar ainda um pouquinho mais sobre como que é a distonia. Sim. A gente falou sobre que é dado, assim, é característico da distonia que ela é variável, a não ser quando você está no extremo de gravidade, né? Então, é esperado essas oscilações. E, muitas vezes, as pessoas nem acreditam que tem. E isso, assim, a gente estuda a história da medicina,
a distonia era tida mesmo como um transtorno, né, psiquiátrico, né, Sim. algo funcional, como a gente chama hoje. Mas a gente aprende, né, eu falo que a gente aprende com os pacientes. Então, felizmente, a gente está aqui justamente para falar sobre isso. E aí, quando você tem esse excesso de contração muscular, o que acontece? Por que tem todas essas consequências? Porque uma das explicações, né, mais de uma forma mais simples para eu fazer esse movimento aqui, esse músculo teve que contrair, esse teve que relaxar. Na distonia, esse revezamento não funciona muito bem, então todo mundo contrai, né? E tipicamente você tem alguns movimentos que torce, né? Assim, que vai intermitente. Então você tem essa desregulação. E às vezes essa contração espalha para outros músculos. E aí você pode ter tremor, você pode ter várias outras coisas combinadas. No adulto, né, o mais que a gente acaba tendo mais acesso de informação é a distonia cervical, são as distonias tarefa específicas, como a relacionada a escrever, relacionada a tocar algum instrumento, né, que são as distonias localizadas, chamamos focais. Tem componentes genéticos envolvidos, tem um monte de componente que a gente não entende, né? Sim. E elas têm muito impacto na vida do adulto, mas normalmente é uma coisa um pouco localizada, né? Tô falando do geral. A gente tem condições genéticas que acometem o corpo todo e várias outras coisas. Efeito colateral de medicação, né? A distonia também entra como uma dessas possibilidades. Na criança, a principal causa de distonia é a paralisia cerebral. E paralisia cerebral é a principal causa de deficiência no mundo. Deficiência motora no mundo, tá? Então, assim, na criança, a distonia não é rara. Ela frequentemente está junto com outras coisas, principalmente espasticidade, né? Que aí eu acho que todos os pais que têm crianças com lesão neurológica já ouviram falar de espasticidade. Sim. Hoje, e isso é um achado relativamente recente, a gente sabe que a maioria das crianças não tem só espasticidade. A maioria vai ter espasticidade com distonia combinada. Então, qual que é a importância disso que eu tô falando? A gente não tava tratando. Assim, por que tá fazendo tudo? Reabilitação, tá usando medicação, toxina botulínica, que mesmo assim a perninha continua assim. É porque a gente não estava olhando para um outro lado, para uma complementação muito importante, que muitas vezes tem mais consequências até do que a própria espasticidade. Então, na criança, a principal causa é a paralisia cerebral, mas a gente tem, assim como no adulto também, as outras possibilidades, né? A gente tem várias condições genéticas que podem levar à distonia, a gente tem efeitos colaterais de medicamentos e por aí vai. E às vezes isso aparece muito precocemente, de fato, às vezes não tanto. No começo, com criança tudo é sempre mais complicado, né? Sim. Sim. No começo, muitas vezes, a gente não consegue diferenciar o que é, qual tipo de contração muscular que é, qual distúrbio do movimento especificamente que é. É mais distônico, é mais espástico. A gente, às vezes, coreia. A gente não consegue muitas vezes. Mas, ao longo do acompanhamento, a gente vai delineando um pouquinho melhor. E a importância disso é organizar todo o tratamento e acompanhamento. Era isso que eu queria complementar sobre como que é a distonia. Sim. Quanto os desafios do diagnóstico precoce? Isso, os desafios do diagnóstico precoce. Bom, eu vou falar a partir do meu prisma, que é muito mais na criança e no adolescente, né? Hoje a gente sabe que se você tem excesso de contração muscular, você deve tratar já nos primeiros sinais, mesmo quando é muito leve e mesmo quando ainda não está limitando a funcionalidade, tá? Porque na maioria dos casos aquilo não vai melhorar, aquilo só vai evoluir. Sim. Né? A distonia é um sintoma, né, que está presente em muitas doenças. Tem doenças que a distonia é a única manifestação, mas tem muitas outras situações que ela é uma parte das manifestações. Então, a gente está falando quando a gente fala de distonia, a gente sempre, de tratamento de distonia, a gente sempre vai pensar em condições, em coisas que a gente pode fazer para tratar a manifestação ou para reverter a causa. Então, assim, muitas vezes a gente não está falando de condições assim que a gente consegue retirar a causa, né? Então, a maioria das vezes que a distonia começa, ela vai ficar. A maioria das vezes, porque a gente está falando de questões que envolvem lesões cerebrais. Então, a orientação é sempre essa. Aos primeiros sinais de excesso de contração muscular, e aí isso vale para todas as idades, não tem que ficar olhando, né? Já tem que começar
primeiro tentar identificar, e não é fácil identificar a distonia, muitas vezes, né? Então, assim, contração muscular involuntária. Meu pescoço tá torcendo, mas eu não mandei ele torcer, né? Exatamente. Tremor, né? E de forma, assim, a gente chama estereotipada, vem sempre do mesmo jeito. É sempre o mesmo jeito que meu braço torce, é sempre o mesmo jeito que meu pescoço treme, né? É estereotipado, é sempre de formas repetidas. Você já sabe como é que vai começar, já sabe, já está começando. Então, movimentos que não são planejados, que têm consequências, né? Assim, o pezinho dele já não está mais conseguindo voltar todo para cima. Você está tendo um excesso de contração muscular. Então, isso precisa ser avaliado, né? E aí, enfim, as possibilidades são várias, né? Tanto na criança quanto na adulta. A primeira coisa que a gente pensa vamos analisar, então a gente fala de fenomenologia. Fenomenologia é uma pessoa que tem uma noção e vai examinar aquilo e vai dizer, não, realmente, é um excesso de contração muscular, é uma distonia. Aí a gente, abrindo a suspeita, a possibilidade de distonia, a gente abre, é como se desse um start, né? Uhum. Às vezes a gente não tem certeza de que é distonia ou que é só distonia, mas tendo a contração muscular em excesso lá, a gente vai começar a investigar a causa e já vai começar o tratamento paralelamente, né? Por quê? Porque uma coisa não pode atrasar a outra. Sim. E a gente tem tratamento só para o sintoma. Não quer dizer que se depois a gente achar entender que se trata de uma situação que tem como atuar na causa, não quer dizer que isso não vai ser feito. Mas isso não vai ficar esperando tratar o sintoma enquanto a gente não conseguiu entender tudo o que está acontecendo. Exatamente. Então, começou a ter suspeita, né? Começou a ter algo sugestivo de distonia, vai desencadear uma investigação da causa, né? Que a primeira coisa que a gente pensa são o que a gente chama de lesões estruturais, né? Teve algum machucado no cérebro, né? Na criança mais comum é paralisia cerebral, que significa qualquer lesão ao cérebro muito novinho, na barriga, no parto ou nos primeiros anos de vida, ou algo que aconteceu depois, foi um AVC, né? Foi um traumatismo craniano, foi uma cirurgia que precisou fazer que deixou ali de fato uma cicatriz, né? Então, a primeira condição que a gente vai averiguar tem alguma lesão estrutural? Ah, não tem? Aí tem outras possibilidades menos frequentes, né? Para serem analisadas. Mas isso tudo abre um leque para investigação, mas o tratamento já começa logo no começo. A análise, ela é muito extensa, né, para distonia. É um pouco demorada. Apesar que o profissional de saúde, eu acredito que ele olha ali nos primeiros relatos, nos primeiros sinais, ele já entendeu, mas a análise ainda para descartar outras doenças, ela é um pouco longa. É um pouco, talvez não seja um pouco longa, né? Seja longa mesmo. São várias etapas, né? Normalmente se vai do mais comum para o menos comum e do mais urgente para o menos urgente, né? Situações que tem alguma intervenção mais imediata que vai mudar a história da doença, né? Então, exatamente. Tem vários passos. Por isso que é importante acompanhar, né? Assim, olhar ao longo do tempo. Ainda mais em criança e adolescente. Eu falo, desenvolvimento implica tempo. Então, não existe a menor chance de a gente bater o olho, né? E já entender todo o quadro. Todo o cenário, como vai evoluir, quanto tempo. Até porque tem que descartar outros tipos de doenças que podem estar associadas à distonia. Na neuro a gente aprende a ser muito humilde. A gente morde a língua, né? Claro, a gente vai aprendendo muito com os pacientes, mas o tempo é o que determina, assim, né? A gente vai guiando, mas muitas vezes não vamos voltar atrás, na verdade, isso. Mas o que eu tento bater muito na tecla, que eu acho que muda a história, é isso, assim. Enquanto a gente tá entendendo o quadro, a gente já vai tentando aliviar o que tá acontecendo, porque é o tempo que a gente perdeu de ensinar aquela criança a ficar em pé, né? Não que talvez até fique depois, mas assim, neuroplasticidade. A gente não se trata de estímulo em excesso, não é quantidade, é qualidade. Exatamente. Né? Então, assim, é um estudante que estava estudando para o vestibular e aí não está conseguindo escrever naquele momento, né? Então, assim, a gente ainda não entendeu o que é, mas a gente já vai tentando aliviar o que está acontecendo enquanto a gente vai entendendo, né? Perfeito.
E quanto aos tratamentos e avanços, quais são as opções de tratamento disponíveis para tratamento em crianças com distonia? São muito parecidos com adultos, né? Muitas coisas a gente não tem estudo, né? A gente vai pela prática, mas assim, eu tinha começado a falar, a gente sempre vai pensar na distonia em tratamento sintomático, que sempre vai acontecer, né? Que é aliviar aquela contração muscular em excesso. Sim. E averiguar se tem alguma coisa a ser feita que vai tratar a causa. Aí depende de um monte de coisas relacionadas à causa. Então as duas coisas correm em paralelo. A maioria das situações que envolvem distonia, a gente vai acabar fazendo só o tratamento sintomático, né? Porque você envolve uma lesão cerebral que você não tem como tirar de lá. Então, tratamento sintomático. A base do tratamento da distonia, do excesso de contração muscular, é a toxina botulínica. A gente não tem como falar de tratamento de distonia sem falar de toxina botulínica. Qual que é a particularidade? Ela serve para relaxar o músculo localmente. Tá? Então, a gente escolhe, planeja, né, ao longo do tempo, vê a resposta para atuar ali localmente. Tem situações, e isso na criança é bem mais comum do que no adulto, em que você tem a distonia acometendo a maior parte do corpo. Sim. E aí a toxina não é suficiente, ou assim, faria um monte de aplicações no corpo inteiro, ou a limitação de peso não permite a dose, né? Então, muitas vezes a gente precisa associar ou começar primeiro com medicações, né, enterais, orais, comprimido, solução, e complementar depois com a toxina botulínica. O tratamento da distonia, eu faço um esquema, assim, o pilar é a reabilitação. Pilar, né? Aí depende do perfil do paciente, mas geralmente envolve fisioterapia, terapia ocupacional, eventualmente fonoaudiologia, né? Então, assim, isso é o pilar. Fala assim, vai casar com seu físio, né? Se não tiver lá, não vai estar aqui, eu falo. Sim. Primeiro é o casamento com o médico. Já começa por aí, a gente casa com ele. É verdade. Casa com um profissional que atende a distonia. É um casamento, porque descobriu que tem distonia, ele fica sabendo da nossa vida inteira. A gente tem mais ser fiel ao médico. Ah, piorou. É porque eu briguei com a minha mãe. Piorou. Aí conta tudo. Então aí a gente tem esse pilar, né, que é a reabilitação, que assim, não tem... O que uma grande parte do trabalho que eu faço é facilitar o trabalho deles, porque eles fazem a construção a médio e longo prazo de toda a circuitaria cerebral, de toda a questão anatômica, física e funcional e habilidades, né, ao longo do tempo que a gente vai organizar da melhor forma o corpo, a rotina daquela pessoa, para que isso seja, para que a gente consiga a melhor qualidade de vida possível. Então, o pilar vai estar sempre aí. E aí a gente, se a distonia é localizada, é focal, a primeira escolha é a toxina botulínica. Se ela é generalizada, a gente começa com medicamentos. Então, para começar no medicamentos, tem uma série de medicamentos. A maioria deles é antigo, né? Enfim, são várias classes diferentes. Envolve relaxantes musculares, como baclofeno e outros. Tem remédios específicos para a distonia que chamam anticolinérgicos, né? Como Artane. Tem benzodiazepina, como clonazepam, tem clonidina, que na verdade é um medicamento para pressão alta que atua muito na distonia, tetrabenazina, enfim, a gente tem vários, né? E aí é uma combinação, dependendo da intensidade da distonia, muitas vezes a gente precisa combinar medicamentos de classes diferentes. Isso aí depende muito da pessoa, mas sendo generalizada, normalmente a indicação é começar com tratamento enteral, oral ou por sonda, dependendo de como a pessoa se alimenta. E aí, complementar com a toxina botulínica. Ou se é focal, já começa com a toxina. A toxina é o quê? É um relaxante muscular de ação localizada. Que é injetado como se fosse uma vacinazinha, né? Dentro do músculo. Então, a gente escolhe os músculos, faz todo um planejamento. Tem limitação por músculo, por dose, por peso do paciente, enfim, tem toda uma técnica. E eu insisto que a aplicação na criança tem muita particularidade em relação ao adulto, e a aplicação na distonia é diferente da aplicação na espasticidade. A gente vê, assim, a toxina não funciona, mas assim, a gente tem que cuidar para explorar o melhor possível, né? Então, ter a experiência nisso, na minha visão, faz muita diferença para a gente conseguir
os melhores objetivos aí da combinação desse tratamento. E aí, assim, eu falo que o tratamento da distonia, na maioria das vezes, não é um ou outro. É um e outro. Não é só somar coisas, mas é fato que a gente muitas vezes precisa, né, pegar estratégias diferentes complementares, né? Tudo Sim. que você não tem uma resposta pronta que vai resolver o problema, você tem várias que você tem que combinar da melhor forma possível, né? E isso tudo é individualizado. 1, 2 e 3. Né? Então, isso tudo é individualizado, isso muda de acordo com o paciente, de acordo com a época da vida do paciente, de acordo com as atividades que aquele paciente está fazendo naquela época da vida dele, então isso é dinâmico, né? Então, essa é a parte de tratamento clínico que a gente tem, de medicação. Após isso, dependendo do perfil do paciente, dependendo, né, das complicações, mesmo fazendo tudo direitinho, aqui o pezinho tá evoluindo, né? Então, aí a gente acrescenta algumas coisas. A gente tem tratamentos não... Eu vou falar depois que a gente vai falar da parte mais recente, eu vou falar de tratamento não medicamentoso lá, mas a gente tem tratamento não medicamentoso também, né? Uhum. Mas vou falar quando a gente for falar de avanço. Falando de medicamentos, é mais ou menos isso, e aí a gente, num segundo momento, a gente vai querer acrescentar a avaliação de um neurocirurgião especializado nessa parte de distonia, que no caso é a neurocirurgia funcional. Sim. E aí também tem particularidades na criança, né? Existem várias intervenções possíveis de fazer, dependendo do objetivo, do quadro, né? E aí a gente vai acrescentar a avaliação dessa pessoa, desse neurocirurgião, ao tratamento clínico que já está sendo feito, dependendo do perfil do paciente. Num outro momento, quando eu já, mesmo assim, alguma articulação não está se mexendo muito bem, luxou o quadril, aí a gente precisa do ortopedista, né, para reposicionar aquelas articulações. Tá? Então, assim, a gente tem uma sequência, tem alguns pilares, tem um momento de cada profissional entrar, de cada intervenção entrar, mas assim, você tá vendo tanto de coisa que tem pra fazer? Sim, é um tratamento multidisciplinar que eu entendi, que vários profissionais entram em um momento adequado para poder fazer a intervenção. Mas você tá vendo tanto de coisa, assim, não é simplesmente... Não é só uma consulta com um neuro. E assim, eu fico magoada, porque eu recebo muitas famílias dizendo assim, olha, falam pra gente que não tem o que fazer, que vai ficar torto, sabe, assim. E de fato tem várias intervenções a fazer, tem vários tratamentos a fazer. Sei que é longo. A gente não arranca a distonia da pessoa, né? Sim. E não arranca, não é algo que é do dia para a noite, todo um processo, pelo que... Então, assim, a gente, como falei, a gente tem que ser humilde na neuro, né? Então, assim, a gente não tem o poder de, muitas vezes, tirar aquela lesão cerebral, tirar aquela doença genética dali. Mas tem muita coisa para fazer. Tem casos que, mesmo fazendo tudo direitinho, vão evoluir, né, gente? Vamos ter humildade, né? A natureza é assim, nós aprendemos com ela. Então, tem casos que, mesmo a gente fazendo acompanhamento, tratamento, eles vão ter mais dificuldade de manejo. Mas não manejar é muito pior. Sim. Né? A gente poderia... talvez a criança ande com andador quando ela tiver 5 anos. Ok. Mas sem o tratamento, ela não vai nem andar. Vai ficar só na cadeira de rodas. Sabe? Então, é esse tipo de escolha que a gente está fazendo. Então, são estratégias combinadas, né? Uhum. Não tem algo que vá, assim, magicamente tirar, que vai resolver o problema de todo mundo. Tal medicamento é muito bom. Não resolve o problema de todo mundo. Se não fosse assim, não tinha várias coisas. Tinha Exatamente. só uma. Sem contar que, quando eu penso, assim, no tratamento, a gente fala muito da relação, assim, médico, paciente, família. Então, depende muito não só da forma como o médico está ali orientando, mas também como o paciente está respeitando e fazendo esse tratamento, esse acompanhamento. Porque, de fato, o médico ele não está ali 24 horas ao lado do paciente, ao lado da família, acompanhando. Então, depende muito do paciente, dos cuidadores, que no caso, as crianças têm os cuidadores, mãe ou pai, tia.
quem está ali cuidando, acompanhando de perto. Então, é um cenário que depende muito, às vezes, muito mais do próprio paciente, como está conduzindo esse tratamento, se está fazendo corretamente ou não, para poder ter um resultado positivo. Doença crônica, né? São altos e baixos. Exatamente. Tem períodos bons, tem períodos ruins. É doença crônica. Aí afasta, tô com raiva da doutora Patrícia, daí depois volta. A gente que sabe. É impossível ficar com raiva de você. Não, gente, é a vida. É a vida acontece, né? Assim, é isso que você falou. Eu tenho mais, assim, sabe essa indignação que eu tô falando de, mas tem coisa pra fazer, vamos, né, associar, vamos experimentar. Não é experimentar, a palavra não é experimentar, tá? Porque, aliás, isso é um ótimo parênteses pra fazer. Tratamento da distonia, claro, a gente tá aprendendo muito, mas a gente tem muita coisa super bem estabelecida na literatura. A maioria das coisas que a gente está falando aqui são muito bem estabelecidas na literatura, mais para adulto do que para criança, porque em neurologia muita coisa a gente tem que extrapolar mesmo, né? Que não tem esses estudos com tanta robustez por um monte de particularidades da criança. Mas assim, quase tudo do que eu falei, isso aqui, todo esse trajeto, esse esquema, né, de pilar como reabilitação, medicações orais, toxina botulínica, neurocirurgia funcional, ortopedia, tudo isso é coisa velha. A gente tá falando de coisas de décadas atrás, assim, ninguém tá experimentando, ninguém tá inventando protocolo, tá? Assim, a gente tem guidelines e mais guidelines na Europa, nos Estados Unidos, em Austrália, assim, de um monte de coisa pra fazer pra pessoas que têm distonia. Ainda mais se a distonia é por causa de paralisia cerebral. Então, assim, é coisa velha, coisa assim que ninguém tá mais conversando sobre isso, né? Se tem que aplicar toxina na distonia, não, se tem que tratar o excesso de contração muscular na criancinha muito pequena, ninguém tá nem perguntando mais essas perguntas, porque é uma coisa que a gente é ponto pacífico, a gente sabe que o benefício é muito maior se a gente fizer todas essas coisas. E aí, essa indignação que eu falo, eu vejo muito nos profissionais, nos colegas de fisioterapia, de terapia ocupacional, sabe? Uhum. Eu vejo muito isso vir deles, e isso é até assim, eu acho o máximo. Eu acho o máximo, né? Que essa demanda das famílias, de o que a gente pode melhorar, eles dão voz a isso. Então, assim, eu acho que isso vem muito deles, e eu me identifico com isso, tá? E pra gente poder melhorar, eu acho que tem que trabalhar junto mesmo. Ok. E falando um pouco sobre os avanços, o que tem de novidade em relação ao tratamento? Avanço na distonia? O principal de mais recente tem a ver com neuromodulação, né? Uhum. E o que é neuromodulação, né? Tem um monte de modalidades de neuromodulação, eu acho que isso cabe um podcast exclusivo. Sim. Né? Então, assim, mais um tema. Mas a gente tem um monte de formas de neuromodulação, né? Aqui falando do que é mais direcionado aqui pra gente, o principal é neuromodulação cerebral. E aí a gente tem formas de fazer isso. Neuromodulação é o quê? É você influenciar a circuitaria cerebral, né? Se determinada área do cérebro fica mais ou menos estimulada. De forma muito micro, né? Sutil, controlada. E a gente tem formas de fazer isso na superfície, né? Ou seja, não invasiva, e tem formas invasivas de fazer isso. Cada vez mais a gente percebe a importância da neuromodulação não invasiva na distonia. Né? Uhum. Isso é muito interessante. Aí são modalidades, principalmente estimulação direta por corrente contínua e estimulação magnética cerebral. Você coloca eletrodo ou um ímã, né, aqui na superfície, e aí tem vários protocolos, tem toda uma área de estudo para isso, e aí você consegue, junto de novo com terapia, junto com o restante do tratamento clínico, diminuir aquela contração muscular excessiva, né, daquela parte do corpo. Então isso é muito interessante, tanto para criança quanto para adulto, né? Em adulto a gente tem mais estudos, mas isso é algo que a gente realmente tem que explorar mais, tem que indicar mais, né? Que é algo que não dói, é simples de fazer, é uma sessão assim, né? Enfim, tem que ficar fazendo as sessões, mas é muito executável, né? É muito interessante para ser associado ao tratamento. E
por outro lado, a neuromodulação invasiva, que aí é você colocar um eletrodo dentro do cérebro e por meio de corrente elétrica influenciar aquela circuitaria cerebral. O mais conhecido é a estimulação cerebral profunda, né? Em inglês a sigla DBS, para distonia. A gente, né, cada vez mais sabe que isso é muito importante. Assim, tudo que a gente tá falando depende muito do perfil do paciente. Então, nem todo mundo vai ter indicação de tudo. Exatamente. Né? É um caso que cada paciente é único. Isso. Então, vai depender muito de cada caso. E aí, isso é uma neurocirurgia, né? Assim, a gente tem toda uma análise multiprofissional, o paciente é candidato a DBS ou não, o neurocirurgião implanta, e aí depois isso entra como parte do tratamento de manutenção, né? Junto com as outras coisas que vão sendo feitas, vamos aplicar toxina, e aí a gente vai configurar aqueles estímulos ali que estão indo no eletrodo. Então, isso é para casos de distonia de difícil controle, né? Assim, a minoria dos pacientes distônicos vai evoluindo a esse ponto. E, assim, tem outras formas de neuromodulação também que estão sendo estudadas, mas, assim, essas estão já... A gente usa no dia a dia. Isso é coisa que a gente faz, né? E que a gente já sabe que tem benefício no conjunto das outras intervenções com o paciente. É importante ressaltar que todo o cenário, né, se explicando o que é distonia, falando um pouco sobre tratamentos. Então, tem tratamento. Então, se há tratamento, eu entendo que é não desistir dos tratamentos, por mais que uma hora, por ser uma doença crônica, um dia não tá tão bem, outro dia tá um pouco melhor, é não desistir, é sempre estar persistindo nos tratamentos, procurar o profissional que está acompanhando ali para fazer os ajustes, o que é necessário, o que não, precisa regular, ajustar a medicação, aumentar, diminuir, trocar a medicação, precisa fazer fisioterapia? Não, terapia, qual é o melhor tratamento, eu entendo, para aquele momento, porque eu entendo que a distonia, ela tem, ao longo da jornada de cada paciente, ela também muda o tipo de tratamento. Ele vai passando ali, não vai ser sempre o mesmo, até porque são pacientes diferentes, indivíduos diferentes, e ao longo da jornada ele vai... E tem a neuroplasticidade, mudando, né? Sim, ele vai alterando. Então, é importante ressaltar que se a distonia tem tratamento, então o paciente fazer o acompanhamento corretamente e fazer o tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto na rotina da família? Quais são esses impactos, assim, como ela afeta na rotina familiar? Do ponto de vista de crianças e adolescentes, né? O que mais eu escuto é dor, né? Dor é uma coisa, assim, muito presente, né? E é isso dos pais, os responsáveis se incomodarem porque parece que é uma dor que não é ouvida, né? Porque hora tá lá, hora não tá, porque vem junto com várias outras coisas, sim, porque, na verdade, será que isso não é dor de barriga, né? Então, assim, dor é o que me passa, assim, né, de queixa das famílias, é que tá em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem a limitação de executar uma atividade, né? Então, às vezes, a pessoa até conseguiria usar aquele membro, né? Conseguiria ficar sentada, mas, eventualmente, vai e volta uma contração muscular. A gente até é marcador de gravidade da distonia generalizada a capacidade de ficar sentado, porque um dos movimentos mais clássicos de distonia é esse aqui, ó, que a gente chama de opistótono, que é a contração, né, do tronco, assim para trás. E aí isso é um marcador de gravidade. A dificuldade da criança, do paciente, de ficar sentado, porque o opistótono tá fazendo isso aqui, aí ele vai. Não consegue encaixar aqui no fundo da cadeira, né? Então isso tem graus, né, a gente classifica a distonia, então isso, assim, imagina isso aqui, você não consegue alimentar a pessoa. Sim. Né? Não vai dar comida para uma criança deitada, isso é perigoso para aspiração, né? Ainda mais se for uma criança que tem algum outro comprometimento neurológico. Então, aí tem criança que não vai para a escola porque não consegue sentar na condução, no ônibus, no carro. Não vai para consulta porque não dá para sentar
no meio de transporte, né? Não faz reabilitação porque não está conseguindo sentar. Então, isso é muito importante. A gente tem pacientes que não conseguem escrever, né? Digitar, porque vem um movimento naquela hora. Então, você tem um atraso no desenvolvimento por causa disso, definitivamente. E você tem uma piora do potencial, da produtividade. Isso, a gente pode falar até de economia aí, né? Sim, é um impacto, né? É um impacto emocional, financeiro. E aí tem a questão do sono fragmentado que eu falei, né? O sono na distonia é outro marcador de gravidade, né? Sono fragmentado. Pelo que a gente explicou antes, que o sono alivia a distonia e se ela tá muito intensa, o sono vai ficar mais fragmentado. Então, uma família que dorme mal, né? Se a distonia for intensa, for generalizada, não é incomum que o paciente seja desnutrido, né? Pode não ser a única causa da desnutrição, mas definitivamente aquele gasto calórico excessivo contribui, tá? Então, para uma criança pequena, né, é uma musculação 24 horas por dia. Sim. E eles são musculosos, a gente vê os músculos desenhados, né, a gente vê direitinho, os pais mesmo falam sobre isso, ficar o tempo inteiro contraído. E aí a gente tem, às vezes você tem distonia aqui nessa região cervical que impede a pessoa de falar, de emitir o som, porque a prega vocal, né, fica junta, não passa ar ali por causa da contração involuntária, então a pessoa às vezes até conseguiria falar, mas não consegue, é o que a gente chama de disfonia, né? Atrapalha a mastigação. Uma coisa que a gente não falou lá atrás é que a distonia, ela pode ser desencadeada por estímulo, né, toque, sim, né, ela pode ser desencadeada por movimentação voluntária, então eu desejo mexer aqui meu braço e aí vem, né? E por toque, né? Por algum estímulo tátil. Então, quem tem distonia nessa região, que a gente chama de orobucolingual, às vezes você colocar uma colher com comida, encostou no lábio, encostou na língua, aí é que faz o movimento mesmo. E aí bota pra fora. E aí, às vezes, as famílias não sabem se ele não quer, porque ele não quer mastigar, ele tá botando pra fora. Mas muitas vezes isso é distonia, uma discinesia estimulada pelo toque da comida ali, da colher, né? Interessante. Então, e aí mais dificuldade ainda de se alimentar. E a gente tem ainda de impacto muito importante, a distonia, como falei, ela é variável, né? Dependendo do momento a gente classifica em graus. E hoje a gente classifica principalmente em 5 níveis. Um é o menos intenso, né? A pessoa tá bem. E o 5 é extremamente grave. E aí a gente tem, eu falo que quem tá distônico vai ficar cada vez mais distônico. Assim, num momento de estresse, assim, a criança tá com febre, tá com dor de garganta e ficou muito distônico. Vai ficar cada vez mais distônico enquanto não passar aquela descompensação, tá? Sim. Então a gente precisa saber reconhecer quando tá tendo o que a gente chama de crise distônica. Hoje a gente sabe que existe crise distônica, faz um paralelo com crise epilética, né? Hoje a gente sabe que tem que tratar aquela crise distônica, né? Às vezes com medicação SOS, às vezes precisa ir para pronto-socorro, porque aquilo não vai embora sozinho. E a distonia, como a gente já falou, piora com qualquer coisa. Aí você sabe que você tem que tratar a descompensação, que causou a descompensação, e a distonia. Você tem que ter o plano para as duas coisas. Então, é uma criança que ficou sem remédio por alguma razão, estava vomitando, né? Então tem que tratar a causa daquilo e a distonia. E se a gente não consegue interromper esse ciclo, vai progredindo para uma situação de extrema gravidade que se chama estado distônico, que leva as pessoas ao UTI, que é extremamente grave, causa ruptura muscular, insuficiência renal, dificuldade de respirar, inclusive risco de morte. Então, assim, e como se faz para diminuir a chance disso? É o tratamento do dia a dia. Quem mais descompensa é quem não consegue, quem não está conseguindo manter um tratamento de manutenção adequado. Seja porque a doença é muito grave, que acontece, ou porque não está dando certo, não tá tendo acompanhamento, alguma questão relacionada a isso. Então, a melhor forma da gente diminuir todas essas complicações que a gente falou, e a gente nem falou de ortopedia, né? Escoliose, deformidades, né? Tudo isso que a gente falou é o tratamento de manutenção, é aquilo do dia a dia, né? O remédio de todos os dias, junto com a reabilitação. Ok. Ficou bem claro essa parte em relação ao tratamento, ao acompanhamento, a importância. E
Foi uma curiosidade, essa eu não sabia do toque. Não conhecia. O que a senhora deixaria de dicas práticas, assim, para as pessoas cuidadores, né? Porque criança a gente volta a falar até nessa questão, como eu conheço muitos casos em relação a crianças que têm paralisia cerebral. Então, praticamente já sentem um cuidado bem maior em relação à criança. Então, tem mães ali por trás que tá dando praticamente elas estão se doando 100% de si para acompanhar a criança. E aí vai envolvendo toda a família, amigos, para poder acompanhar aquele tratamento, para que tenha mais, cada dia que passa, tenha mais evolução no cenário, em todo o quadro, e até mesmo no manejo da distonia, e também combinar com a paralisia e outras doenças que podem estar ali associadas a cada paciente, a cada indivíduo. E o que a senhora deixaria de dicas, recomendações para esses cuidadores? Eu acho que os principais pontos para a gente manter em mente quando a gente pensa a distonia na criança e no adolescente tem a ver com saber que isso é uma condição dinâmica, né? Saber que vai e vem, saber que vai ter épocas que vai estar melhor, que vai estar pior, saber que tem coisas que provocam agravamento da distonia. Então, saber que pode ter uma piora. Então, assim, já sabe que vai viajar, que vai mudar de ambiente, então já fica de olho, né? Assim, não ser pego tanto de surpresa. Sabe que vai precisar fazer uma cirurgia, já fica de olho. Tem que ter uma carta na manga, né? Não é assim sobretratar de forma alguma, é conhecimento, né? É ter informação, saber isso é uma possibilidade. Temos a possibilidade de piorar o excesso de contração muscular porque ele está no momento de desequilíbrio. Ter tratamento de manutenção, né? Assim, não tem outra possibilidade. Distonia tem que tratar. Distonia não some, né? As condições mais comuns que a gente lida. Vai ficar aí, é uma doença crônica, um sintoma de doença crônica, precisa de manejo. Então, tem que fazer o tratamento de manutenção. Envolve medicamento controlado, é cérebro. Não tem o que fazer. Né? Assim, então, assim, infelizmente, né? Existem efeitos colaterais? Claro. É tudo risco-benefício e nada é definitivo, é permanente, é uma coisa que a gente vai fazer agora e não pode reavaliar depois. Não é, né? Então, sim, a gente precisa pensar no todo e em conforto, qualidade de vida. Falo conforto motor. Então, tem que fazer aplicação de toxina, tem que fazer acompanhamento com a equipe de reabilitação, tem que tomar remédio, tem que prevenir, né? Tem que fazer essas coisas assim. Não tem como ignorar, né? Não é algo para ser calado, porque a impressão que passa é que isso é abafado. Então, assim, se você acha que a sua criança tem dor, ela tem excesso de contração muscular, tem espasticidade, tem paralisia cerebral, ou estava andando e não está mais, tem dor, tá torto, isso não pode ser normal, né? Assim, tem alguma coisa ali, mesmo que isso vá e volte. Então, precisa vigiar, precisa ser avaliado por algum neurologista, né? Para essa possibilidade. Então, não é normal sentir dor, gente. Né? Assim, dor faz parte da vida? Faz. É algo que a gente não retira do mundo, né? Mas, assim, por que a gente não tá fazendo o possível? Se mesmo fazendo o possível a distonia não vai desaparecer, né? Já é algo que é uma luta, imagina não fazendo, né? Então, isso é o que mais marca. Então, assim, vamos atrás, né? Eu acho que tem que ir atrás. Os pais sabem, a gente sabe, a gente olha pro nosso filho e fala assim, não tava assim essa perninha, né? Aí chora toda vez que a gente troca a fralda, enfim, né? Então, assim, desde muito cedo, a gente tem que começar a intervir, porque isso tem tudo a ver com o futuro, o grau de comprometimento no futuro. Tudo que a gente faz é pensando em conforto motor, qualidade de vida, funcionalidade, né? Para que essa pessoa
consiga fazer as coisas que ela e a família dela planejam no futuro. A gente Sem tem que ser contar. realista, né? Sem contar, é um impacto familiar, né? É. Não tem como. Ele impacta a sua rede familiar, rede de apoio, amigos. É porque todas as pessoas que estão convivendo com o paciente que tem dissonia, ele é diretamente ou indiretamente impactado de alguma forma. Às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. Infelizmente, é a realidade das pessoas que convivem com distonia. Conta desse impacto que tem na criança. Talvez ela não entenda tanto, mas no adulto ele já entende desse impacto social. Ele é um impacto muito grande. E a gente, assim, o que eu sempre falo, eu acho que o mais importante, a gente tem que ser realista, né? Assim, realismo e esperança andam juntos, sim, né? Realismo e esperança andam juntos. Então, assim, qualidade de vida é resultado de planejamento e prevenção. Tá? Então, vamos olhar em cada fase da vida o que a gente pode fazer para ter um futuro melhor. Com os dados que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Então, Sim. qual que eu acho que é assim, a frase que a gente pode... Que eu gostaria, né, que as pessoas carregassem. Sempre tenho que melhorar. Sempre tenho que melhorar. A gente não vai fazer o problema desaparecer, mas a gente sempre tem que melhorar. Pode ser a posição de dormir, pode ser uma dor na hora de sentar no ônibus da escola, pode ser o jeito de segurar o garfo, né? Eu falo que os meus pacientes sempre escutam, a constância é mais importante do que a velocidade. A gente não quer, não busca perfeição, né? Mas o progresso. Então, poxa, às vezes pegar uma colher é um grande progresso, e que aquilo representa muito na hora do intervalo da escola. Então, Exatamente. Assim, sempre tenho que melhorar. São pequenos ganhos que vão demonstrando a importância, até a valorização mesmo do dia a dia, não só da criança, como a da mãe que está ali acompanhando. Eu acredito que eu já vi muitas histórias de mãe feliz. Meu filho conseguiu fazer isso, meu filho está melhor. Isso é muito importante. Doutora Patrícia, deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu acho que quando a gente fala de distonia, a gente pode com muita alegria falar que a gente está cada vez mais conversando sobre isso, estudando, aprendendo. Esse espaço é uma prova disso, né? Então, o que eu quero dizer, o que eu acho que a gente pode deixar marcado é assim, as pessoas com distonia não estão sozinhas, né? A gente está correndo atrás, hoje, a medicina, a literatura, as pesquisas, não só a medicina, todas as áreas envolvidas com o cuidado desses pacientes estão preocupados com isso, porque a gente está olhando em qualidade de vida, olhando para qualidade de vida, olhando para conforto motor. Então, hoje, a gente tem várias coisas para fazer, né? Sempre tem o que melhorar. Então, não existe mágica, não existe uma solução que vai caber para todo mundo, mas a gente tem possibilidades. E pequenas melhoras são melhores do que nenhuma melhora. Então, assim, recomendo fortemente conversar sobre isso, né? Se tá incomodado, não ficar em silêncio, não é normal sentir dor, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para conviver melhor com essa realidade. Tá? É isso que eu penso. Eu agradeço muito a sua participação, estou muito feliz por ser você a primeira convidada, nosso primeiro episódio do Voz da Distonia. O Voz da Distonia, ele nasceu dessa junção de pacientes, cuidadores, pessoas que querem disseminar informação, que querem levar conhecimento, que querem ajudar o próximo de verdade e dar voz a profissionais de saúde, assim como você, médica tão renomada. Obrigada. Eu, de fato, estou muito encantada por todo o seu trabalho que vem desenvolvendo com as crianças que são nosso futuro e precisam de cuidado especial, e ao seu cuidado especial não só a criança, mas a toda a família, os cuidadores. O que eu mais ouço é esse carinho, essa atenção, os resultados positivos que têm vindo através do seu trabalho, da sua dedicação.
E esse espaço, ele tá de portas abertas para ouvir profissionais como você e histórias da voz, as pessoas que acredito que nós batalhamos muito e nós precisávamos desse espaço para dar voz às pessoas que têm distonia, familiares, e chegar a ter resultados, chegar a ter coisas positivas, o que o paciente, profissionais de saúde que mais busca hoje em dia é qualidade de vida. Então, é uma honra tê-la aqui. Vamos deixar o contato da doutora Patrícia para quem quiser entrar em contato com ela nos links, para saber mais sobre o trabalho dela, falar um pouco mais sobre distonia e outros tipos de distúrbio de movimento que ela também atende. Tem uma vasta experiência na área e com criança. É isso, Voz da Distonia agradece muito a sua participação. Eu que agradeço, é um grande prazer e eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal juntas. Que bom, fico muito feliz. Obrigada. Obrigada.